Salve, salve, galera! Estamos aqui de novo para mais um episódio do nosso querido Vaz Executiva. Muito obrigado pela audiência de vocês de sempre, obrigado pelas mensagens, pelas perguntas. Vamos abordar aqui algumas das perguntas que vocês mandaram. Eu e meu grande parceiro Edson Salgueiro. E aí, Salgueiro, como é que tá o lance? Você tá bom, parceiro? Vamos para mais uma? Mais uma juntos. Bom, o Várzea sempre trazendo algum assunto polêmico, né? E a gente sabe que o assunto do momento tem muito a ver com a questão do Edinaldo, que é o presidente da CBF. Dentre outros, né? E ali a gente vê que tem alguma coisa estranha, porque, primeiro que não existe dois candidatos, né? Sempre, uma coisa que eu fiquei sabendo há pouco tempo. Eu vi que a maioria, aliás, todas as eleições da CBF sempre foram de um candidato só. Então é uma coisa que faz parte ali de um círculo, de um grupo, e eles acabam elegendo um período um, outro período outro, e ele vai até 2030, né? Pois é. Então a gente estava analisando Para algumas nosso desespero. características. Ele ganha mensalmente mais de 380 mil reais. Com mais 13º, não sei o que lá, chega a mais de 5 milhões Não, tem um prêmio por da ano. FIFA, a FIFA paga mais 1.700.000 por ano por ele ser o presidente da federação. Sim, então local. essa somatória Essa soma de, dá 5 de milhões. extras aí dá 5 milhões, em torno de 5 milhões por ano. E a gente sabe que teve um fato muito chocante, as entrevistas que nós vimos do Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno, falando-lhe que ele não teve nem acesso a ir conversar. Ou seja, qual é a sensação que a gente tem quando ele não tem acesso a ir saber como é que funciona? Ele se interessou em colaborar com a marca dele, o nome dele, com o futebol Experiência brasileiro, dele. e de repente ele não teve nem acesso a isso. Então a gente gostaria de falar um pouco sobre isso, a diferença que existe, né, numa empresa privada, que normalmente você tem lá meritocracia. Então há interesse que a empresa dê lucro, que traga resultados. Se você tem alguém que é colocado lá e não está funcionando, vai ser trocado. Infelizmente. E lá não acontece isso, né, Wilson? Verdade. Vamos falar um pouco disso? Vamos. Na verdade, a gente estava até falando aqui nos bastidores. Primeiro, eu já vou me desculpar antecipadamente. A gente já fez vários episódios aqui, uns mais emotivos, outros menos, mas esse é um que me causa uma emoção muito grande. Pela minha história executiva, assim como a tua também, assim, há 50 anos que eu vivo num universo onde você tem que produzir, entregar resultado para poder receber a sua remuneração, para poder evoluir, para poder vencer na vida, para poder ser promovido de analista para supervisor, de supervisor para gerente. Tem toda uma jornada, né? Você demora. Então, aí eu vejo pessoas, e eu não vou nem chamar de profissionais, porque eu acho que eu estaria prestando um desserviço para os verdadeiros profissionais, mas pessoas que assumem posições de destaque com níveis de remuneração absurdos, que não têm um mínimo de competência, que foram aclamados, foram eleitos. Então, como eu comentei agora, eu não consigo encontrar uma analogia, por mais que eu queira, entre o que se faz numa CBF, numa confederação, numa federação e o que se faz numa empresa. Porque já começa, na minha opinião, modesta, como eu sempre falo, vou repetir aqui, nós não somos o dono da verdade, não temos a menor intenção de Deus ser o dono da verdade, são só opiniões que a gente traz aqui, cria provocações, e fiquem à vontade de discordar, manda mensagem pra gente, escreve lá nas redes sociais, tá errado, não gostei, concordo, fica à vontade. Mas o que eu vejo é que essa turma chega lá sem a menor história, sem a menor... O presidente que nós temos lá também não conheço, nunca vi pessoalmente, vejo o que eu sei provavelmente é que todos vocês sabem, que é o que sai na mídia, mas pelo que ele fala, pelas atitudes que ele toma, pelo estado que o nosso time está... Porque, vou fazer aqui uma afirmação também perigosa, vocês acham que a seleção brasileira, que recentemente, para dar uma escala de tempo aqui, nós estamos hoje num dia, há 2 dias atrás, a seleção brasileira apanhou de 4-1 da Argentina. Foi um dos momentos, acho que tirando a Alemanha 7-1, foi o segundo pior momento que eu vi na história. E no meu modo de entender, modesto aqui, os jogadores, óbvio que têm as suas responsabilidades, não vamos esconder de ninguém, mas a má gestão e o mau exemplo começa em cima. Se você trabalha numa empresa que o teu gestor é incompetente, se você trabalha com pessoas que você não admira, com pessoas que você não respeita, qual é a tua tendência? É voar solo, é fazer o que você quer.
E no final das contas é isso que eu vejo. Eu vejo um monte de gente perdida, sem função, sem saber o que tem que fazer, todo mundo mamando o seu dinheirinho, todo mundo gerando likes, gerando views, que parece que hoje é mais importante do que ganhar uma partida pela seleção brasileira, porque não tem um comando, porque não tem. Quem é que respeita uma pessoa que não se faz respeitar? E uma Você coisa faz? que eu, Eu não. que eu Você quero também não. acrescentar, é isso aí que você falou, quando não tem respeito, logicamente que isso vai ser projetado para a parte de baixo. Tudo, até o faxineiro. Os times, jogadores, né? E numa empresa acontece muito isso, você tem lá o gestor, que ele não é coerente, ele não é justo, né? Qual a referência que ele passa para o time de baixo? Então vai haver ao longo do tempo desmotivação, pessoas se revoltando, não tem um time, né? A gente usa muito essa expressão time, né? O VAR já começou com esse patamar de tudo tem a ver, o futebol é uma representação da vida e tal, e a empresa é um time. Quando o time não tem motivação, porque de cima a gestão não traz uma boa referência, e a gente acaba concluindo que a coisa virou muito política. Sem dúvida. Quando vira Você tocou no político, ponto. perde os valores, É isso aí. porque aí é jogo de interesses, É né? toma lá da cá. E as próprias federações dos estados, né? Qual o interesse que elas têm em manter isso? Puramente financeiro. Percebe? Então, é Puramente político. financeiro. Quer dizer, não tem a essência da coisa, não tem a verdade. E a gente está vivendo isso aí no país e em várias Na partes do mundo. sociedade, infelizmente, É uma na coisa- família. Sim, É um momento. Então, assim, de novo, né? Forçando aqui para o que a gente tenta fazer, que é essa analogia entre o futebol e o mundo corporativo. Uma equipe de futebol, um time de futebol, até ali você necessita da competência, porque você tem até jogadores que têm excelentes empresários e que não performam tão bem quanto outros, faz parte. Uns melhores, outros piores. Outros excelentes que não conseguem espaço. Isso é muito comum. A gente que vive nesse meio sabe que depende muito de você conseguir um bom empresário e para isso entra dinheiro na conversa, porque é profissionalismo, são profissionais. Só que, curiosamente, a gestão não é profissional. Dos clubes que não são SAF e das federações e confederações não são gestões profissionais. E aí você cria situações onde falta respeito, falta admiração, falta disciplina, né? Falta um monte de coisa. Então é uma pena, mas eu fico triste de falar isso, gostaria de estar aqui empolgado falando outras coisas. Tenho certeza que não estou afetado pelo resultado, não é porque o resultado foi ruim. Se fosse bom, como nós ganhamos da Colômbia 2-1, o time também não jogou bem. É que a Colômbia conseguiu ser pior que a gente. por isso que às vezes o resultado negativo, ele é extremamente importante, né? É. Porque ele traz à tona situações que normalmente não são vistas, né? Você maqueia a coisa, né? Pois é. Ah, ganhou da Argentina lá de 1-0. Poxa, Pronto. ganhou da Argentina lá, Aí, né? Mas se não aparece toda essa situação, esse time, essa filosofia ia continuar. Então, pelo menos em relação ao time, porque em relação ao esquema de cima, que na minha visão, na minha opinião, é um esquema ditatorial, né? Porque você não Então. tem candidato, você tem uma pessoa só indicada, é Assim ditatorial. como você falou perfeitamente da questão da política, assim como política no Congresso, na Câmara, deputado, vereador, existe um protecionismo meio generalizado dentro de Corporativismo. um corporativismo dentro de uma podemos até chamar de uma confraria, É. aonde essas pessoas se protegem. As federações e confederações de futebol são exatamente a mesma coisa. Então, essa chegada do Ronaldo, um dos motivos principais que nós estamos trazendo esse assunto à tona, mais do que a derrota do Brasil para a Argentina, nós nem estamos comentando e nem vamos comentar sobre o jogo, não é esse o foco do VAR Executiva, mas é esse episódio da tentativa do Ronaldo. Não conheço o Ronaldo também, não sei o grau de competência dele como gestor, a gente sabe o que a mídia mostra e ele, na minha opinião, fez um bom trabalho no Cruzeiro. Não sei quem teve a oportunidade de ver as declarações dele, dizendo que ele chegou lá no Cruzeiro e cada jogo do Cruzeiro ele já tinha menos 20 mil ingressos. Não sei se vocês viram isso. Era um acordo que a diretoria antiga tinha do Cruzeiro com a Máfia Azul, que era a torcida, que ela daria 20 mil ingressos de cada jogo para a máfia explorar. Então a torcida vendia o ingresso, a renda não era do clube, era da torcida. E o clube caindo pelas tabelas.
Ele fala também que tem não sei quantos conselheiros, mais de 100, 200 conselheiros, e que todos tinham direito a 50 camisas novas do Cruzeiro por ano. Você vê que o esquema, Por ano. ele entra em outros níveis, e aí é onde um acaba segurando a do outro. Você matou o que eu queria falar. Por que eu estou falando isso? Confederação e federação é a mesma coisa. Esse é Edinaldo, né? Edinaldo Que está lá. Rodrigues. Vocês vão lembrar, há pouco tempo atrás, em 2022, ele foi destituído do cargo. E não sei se vocês lembram por que ele voltou. Porque na época que o Brasil foi disputar a Copa do Mundo, precisava da presença de um representante num determinado fórum da FIFA e nós não tínhamos presidente. Se nós não mandássemos, então o juiz, que eu acho que me fala melhor, foi o Gilmar Mendes, decretou a recolocação do Edinaldo no banco, na cadeira de presidente. De novo, ele não só foi recolocado por força de demanda judicial, como agora ele vai ser reeleito por aclamação, sem concorrência. Como é que vocês acham que uma pessoa sai deste lugar aqui de destituição para uma aclamação genérica? Porque ele é bonzinho? Porque ele tem olho verde? Ou porque ele parece o Roberto Carlos? Não, a gente sabe. Não é. E o pior é que hoje essas coisas estão muito explícitas, não tem como esconder, né, Wilson? O pior, pelo fato de elas estarem explícitas e acontecendo, me causa mais estranheza como ser humano, como cidadão. Por elas estarem explícitas, nós, cidadãos, deveríamos ter o direito de interferir, de mudar. Você vai numa empresa hoje, se você pedir para colocar o teu irmão, ou a tua mãe, ou o teu filho, todos nós aqui trabalhamos, tenho certeza disso, pede para colocar um parente dentro da sua empresa, vê quantas camadas de aprovação você precisa. Quanta comprovação de competência que aquele profissional precisa ter. E tem empresas que, inclusive, tem empresas que por política não permitem. Não tem abertura. Ao longo da minha história, eu não vi nenhum nem dois, eu vi vários casos de pessoas que se enamoraram, casaram e um dos dois teve que deixar a empresa, porque não podia marido e mulher na empresa. Estou dizendo aqui se está certo nem que está errado, hein? Pelo amor de Deus, cada um tem a sua opção. Mas eu estou querendo mostrar como é criterioso. Você vai numa empresa de capital aberto, se você tiver nesta empresa uma relação financeira ou contratual com qualquer pessoa que tinha vínculo com alguma pessoa da empresa, você é obrigado a fazer o que eles chamam de anúncio de partes relacionadas, transações com partes relacionadas. O investidor daquela empresa tem o direito de saber que eu e você somos irmãos e nós dois trabalhamos no departamento de marketing. Aí o investidor vai olhar e vai falar assim, eu não concordo, vou vender a ação. O outro vai falar, não tem problema nenhum, eu compro a ação e eu mantenho a ação. Mas a gente é obrigado a informar. No mundo político, no mundo do esporte, federações de confederações, não. O cara bota a mulher, tem um monte, bota a mulher, a prima, a tia, a sobrinha, tudo para trabalhar junto. E fica todo mundo, pega aquele, a quantidade, eu não tenho a cifra, mas a quantidade de dinheiro que transita pelas federações e confederações do Brasil é uma fortuna. Tanto que remunera um presidente a R$383 mil por mês, você imagina que não remunera os outros, federações e confederações. E foi assim que o Edinaldo conseguiu. Duas coisas impressionantes. Primeiro, ser aclamado, vai voltar para a cadeira por aclamação. E segundo, barrar a entrada do Ronaldo Fenômeno. Sim, com todo o poder que ele tem, que o Ronaldo tem, sim, todo o dinheiro que ele tem, toda a boa vontade que ele tem, ele não conseguiu ser recebido por pelo menos 16 federações. Aí ele não pode seguir em frente. A vantagem de isso estar sendo explícito, porque a gente tem o Ronaldo, que, com o nome, com a grife, com a marca que ele tem no mundo, né, e que ele trouxe à tona isso. Porque se ele não traz à tona uma situação dessa, se ele não tivesse ido lá, tentado trazer à tona, a gente ia ficar, não estávamos nem falando desse tema aqui. Continua na obscuridade. Então a coisa tem que vir à tona. Então, para a gente resumir, na minha percepção, eu acredito que você pense igual, porque a gente tem muita afinidade de filosofia de vida e tal, o que estraga um negócio, uma empresa, no caso aí uma federação, em várias áreas da sociedade, é a politicagem. Porque a política, no sentido essencial da palavra política, né, ela é positiva. Por quê? Porque ela mostra um jogo de cintura, você tem que se entender. Então, é uma coisa muito mais de coerência, de fraternidade, as pessoas se entenderem e encontrar o melhor caminho. Pensemos democraticamente para fazer alguma coisa. Quando é politicagem, aí já é aquela coisa pejorativa, né? Sem dúvida. Jogo de interesse. Conotação negativa. Acho que o resumo é esse. Sem dúvida.
E eu lamento que a politicagem interceda dessa forma dentro do âmbito do futebol. Então, adoraria poder chegar aqui agora e falar, pô, legal, mas eu tenho uma solução. Se fizer tal coisa, dá certo. Lamento, gente, não tenho. Mas sabe onde está? Eu detesto não ter. Mas Sabe, não eu tenho. acho que onde começa o erro, a gente acha que é de cima para baixo, né? Normalmente a gente acha que é de cima para baixo. Nesse Mas se caso, você pensar em termos de que alguém que está em cima é porque embaixo projetou ele lá, né? Por exemplo, você é que, nós, sociedade, é que ouvimos isso, fazer o quê? Não tem jeito, e a grande sim. massa não Isso é faz verdade. nada, vai A só. gente não reage. A gente Verdade. reclama, tem as redes sociais para a gente fazer um desabafo e tal, mas em termos efetivos, de não, peraí, a sociedade interceder. brasileira não quer mais isso. Não tem. Não tem. E na política é igual, é a mesma Você coisa. acabou de falar. O Ronaldo tentou. Imagina, se o Ronaldo tentou e não conseguiu, imagina Sozinho, eu e né? você. Ele levantou a bandeirinha, mas quem que vem atrás? Não, é melhor não se Ninguém meter seguiu nisso. o cara, com todo o poder que ele tem, com toda a projeção que ele tem, ninguém acompanhou. Por quê? Porque já estava todo mundo acomodado numa zona de conforto. E se vocês pararem para olhar a história da CBF, desde os tempos do o que foi o maior, que foi da FIFA também. Não, antes do Ricardo Teixeira. João Avelange. Desde o João Avelange. O Ricardo Teixeira João Avelange- era genro dele, né? Então, tá aí uma prova. O João Olha o Avelange esquema. foi presidente da CBF por uma eternidade, enquanto ele viveu. Aí ele conseguiu assumir a presidência da FIFA, descobriu os caminhos, chegou, botou quem? O genro no lugar dele, que ficou outra eternidade. Aí veio o Marinho, que é procurado, não sei como é que está mais hoje, mas era procurado, não podia ir para os Estados Unidos, senão ele ficava preso. Então, assim, eu não quero aqui, obviamente, nominar as coisas, porque a gente não conhece Não, a mas vida isso é de ninguém. público, né? É público, mas mostra a podridão do sistema. E aí, o sistema, ele E está aqueles que sabem... endêmico, né? Então, aqueles que sabem se aproveitar e transitar na sujeira, se dão bem. Aquele que não consegue, pula fora e fala, não, deixa eu sair fora disso aqui, que isso aqui é podre demais. Ronaldo, por exemplo, E é tentou. assim, em todas as áreas está assim. Como ele fez no Cruzeiro, eu volto a insistir, não tenho procuração nenhuma do Ronaldo, não sou amigo dele nem nada, mas temos que tirar o chapéu. Ele comprou o Cruzeiro por um valor, vendeu pelo dobro. Não, como empresário não podemos... Não dá Como pra jogador a gente nem fala, porque Na ele foi acima Espanha, da média. Ele tá apanhando lá. Na Espanha, o time que ele tem na Espanha lá, Sim. tá na Série B, não consegue subir, a torcida tá contra ele. Mas você vê, até eu ver essa entrevista dele, que foi bem recentemente, inclusive, eu não tinha entendido por que o pessoal do Cruzeiro tinha se voltado contra ele. E ele explicou. Falou, bom, cortei 20 mil ingressos que os caras tinham de cada jogo e cortei as camisas dos conselheiros. Porra, no dia seguinte ninguém mais gostava de mim. A verdade é assim, a gente já sabe, porque a gente já está vendo isso aqui o tempo todo, né? Não, e eu ouvi, você falou uma coisa muito interessante, e eu ouvi, coisa que provavelmente muitos aqui ouviram, que esse é o principal motivo pelo qual o Muricy nunca aceitou ser técnico da Sim, seleção. e ele sempre deixou isso claro. Porque fala, os caras vão lá e não deixam fazer o que eu quero, querem fazer o que eles querem. Então não vou. Vamos falar mais uma pergunta, vamos responder mais uma pergunta da nossa audiência. Sabe? Olha pra frente. A pergunta é assim, ó. Quais práticas de gestão no mundo corporativo deveriam ser implementadas no futebol imediatamente? Eu jogo a bola para você, depois eu dou a minha Tá, eu meu vou, sem delongas, eu vou dar uma sugestão mais objetiva possível. Que não está ligado à hierarquia, não está ligado a processo, está ligado a uma coisa simples. As pessoas têm que ocupar a cadeira por mérito. As pessoas têm que ter meritocracia, tem que merecer sentar naquela cadeira, ou porque fez curso, ou porque trabalhou na área, ou porque construiu uma história. Tem que ter mérito. Você não pode botar uma pessoa para fazer algo que ela nunca fez para ganhar um dinheirão. Acontece o que está acontecendo. Essa é a maior aproximação que eu posso ver, porque no mundo corporativo, óbvio que tem exceções, tudo na vida tem exceção, mas no mundo corporativo, empresas bem-sucedidas, o cara de marketing é bom de marketing, o cara de vendas é bom de vendas, o financeiro é bom de finanças, o presidente tem experiência com o presidente e a empresa segue. Pega esse modelo, você quer alguém que vai fazer presidente da confederação da CBF brasileira, que tenha competência para isso. Estabelece-se, aliás, não vou entrar no mérito, mas até para presidente da República devia ter. Você deveria ter uma formação, você deveria ter um histórico que te permite sentar na cadeira. A partir daí já mudaria tudo. Isso não tem. O que tem é indicação,
QI, você conhece o QI? Quociente, Quem indicou. quociente de inteligência, Deveria que, na ser. verdade, Aquele quem quem indicou. indicou. E aí pronto, indicou, o cara é bacana, põe o cara lá. Não sabe fazer nada, não sabe escrever, tá lá, tem um cargo de 15 mil reais, o cara ocupa. Mudou isso, já muda toda a filosofia, bem curto. Então, essa nossa resposta, na verdade, ela vai ser redundante de tudo que a gente está falando desde o começo do programa. Ou seja, quando você usa uma palavra muito precisa, que é meritocracia, pô, a natureza funciona assim. Pois é. Né? A vida, na essência, é assim. É por mérito. Se você não tiver capacitado para determinada coisa, não tem como você fazer bem aquilo. Né? Você não vai colocar lá uma pessoa que não entende nada de medicina para fazer uma cirurgia numa pessoa doente. Que especialidade ele tem? Que competência? Esse Ele exemplo aprendeu? é fantástico. Esse exemplo que você deu é fantástico. Então você não dá bisturi, eu não vou levar meu filho para fazer uma cirurgia num cara que não é médico. Você fala, pô, você vai acreditar? Não, mas ele é amigo, ele é um cara legal. Ele é meio metido aí, ele gosta de cortar a pessoa, mas ele tem. Não, ele não tem, mas ele é bom. Cara, e hoje essa redundância que a gente acaba tendo que repetir, que acontece de uma forma geral, ao invés de você, por exemplo, na política, né? Pô, você é o presidente. Você tem que colocar lá, você tem que colocar os técnicos que são bons naquelas áreas. E coordenar. Mas você não vê isso, você vai, eu vou colocar isso aqui, porque meu amigo, ele meu primo, é meu meu tio, parceiro, faz parte do meu esquema aqui, do meu time e tal. Então você imagina que isso que você falou, que empresa preserva mais a meritocracia, mas você sabe, eu vou te falar experiências que eu tenho nas mentorias das empresas, e você viu isso muitas vezes pela sua experiência executiva. Às vezes você tem lá um diretor de uma empresa, o gestor, o dono da empresa, que ele permite um gestor dele que não tem um comportamento legal, mas traz números e resultados para ele. Trouxe resultado? Deixa o cara aí. Você deve ter conhecido o caso assim. Essa é a opção de gestão. Existem casos então, mas assim. você para pensar, onde entra o profissionalismo, onde entra aí a meritocracia, mas você está medindo esse cara só pelo resultado, mas a médio e longo prazo, se ele tiver um comportamento completamente fora, ele vai trazer outro problema lá. E às vezes até então o próprio gestor, ele acomoda. Então ele esquece um pouco a meritocracia, porque a meritocracia, a competência, na minha visão, ela não pode ser só a competência técnica. Não. Nós falamos isso da cultura também. Quantas vezes a gente fala aqui da importância do comportamento, que a essência é o comportamento, que você tem que colocar isso como prioridade. Porque técnico você desenvolve, você aprende, você faz curso, você treina. Comportamento entra na essência, entra na índole. Complementa aí. Sem dúvida. Quando eu falo de meritocracia, não estou falando só do componente técnico. Estou falando do componente comportamental, que é fundamental também, o cara se enquadrar. Agora, o que você falou é justo. Tem empresas que têm um modelo, que tem uma cultura. A gente já falou até sobre isso aqui, da cultura de banco versus a cultura de empresa, versus o antigo modelo da Ambev, que são opções de gestão que cada um faz e vai tentando se adaptar. Um proprietário, um dono de uma empresa, obviamente é natural que ele vai impor a cultura dele para aquela equipe. Quem não se enquadra, a gente já falou várias vezes isso, quem não se enquadra naquela cultura vai procurar outra empresa onde se enquadre. É assim que funciona. Se a cultura dele for legal, se aquela cultura integrar a meritocracia de uma maneira correta, provavelmente a empresa dele vai ser de sucesso. Se ele não conseguir enquadrar funcionário com cultura, ou porque ele é muito legal, ou porque ele é muito ruim, ou porque ele é muito exigente, cada um com o seu problema, a empresa não continua. Então, a própria continuidade do negócio é o maior crítico do modelo. Então você vê que a exigência de você fazer uma coisa mais profissional pela meritocracia envolve muitos aspectos importantes, né? Então o comportamento, o conhecimento técnico e tal, aí sim você está fazendo um esquema profissional, que é o que não está acontecendo, o que a gente das tá vendo, federações e confederações e na política. A politicagem domina. Lamentavelmente, pessoal, gostaria que tivesse, mas não está. Meu irmão, estamos encerrando então esse nosso episódio. Valeu, Salgado. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Mandem questionamentos que vocês estão mandando, que é muito importante. Críticas, inclusive,
sugestões construtivas e temas que vocês acham importante para a gente debater aqui. Fiquem em paz. Muito obrigado, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado dessa última meia hora com a gente. Fiquem no aguardo que virão mais episódios pela frente. Muito obrigado, um abraço.